Primeiro Jornal. Tirol FM, com as primeiras informações do dia. Nós vamos à nossa entrevista do dia de hoje, como nós prometemos. Vamos falar com o chefe da agência do IBGE de Lajeado, Gustavo Reginato. Nós vamos falar sobre o censo agropecuário que já está acontecendo nas mais diversas regiões. E nós vamos tentar esclarecer ou sanar algumas das dúvidas dos nossos ouvintes. Em primeiro lugar, agradecendo mais uma vez, Gustavo, pela presença, pela oportunidade que você está nos dando de trazer todos esses esclarecimentos que são tão necessários à comunidade de modo geral. Bom dia, Gustavo. Bom dia, Dinho. Bom dia aos ouvintes. Sim, a gente já iniciou o trabalho, né, de coleta do censo, após várias etapas anteriores, né, agora a gente está de fato a campo, né, com nossos recenseadores. Pois é, muito se falou desse censo, né, preocupação principalmente das divulgações, para esclarecerem algumas dúvidas dos nossos ouvintes. Imagino você que a principal dúvida das pessoas é sobre a identificação desses agentes. Afinal de contas, estarão trazendo essas informações a público daquela pessoa que está fazendo o questionamento. Eu acho que a maioria das perguntas que devem ocorrer a vocês é como identificá-los, né? Como identificar esse agente do IBGE. Eu acho que vamos começar a entrevista por aí, porque eu acredito que deve ser a maior dúvida importante. das pessoas, né? Hoje, no mundo que a gente está tão violento, né? Então, assim, o pessoal do IBGE está identificado com colete, né? Tem um colete escrito IBGE, azul, né? Bem identificado, com o crachá que ele tem colocado no bolso, né, desse colete, ele fica aparente, né, e boné opcional, ele usa ou não, né, e então basicamente isso, ele vai estar com o colete, identificando que ele é do IBGE e seu crachá. Se a pessoa ainda, vendo todos esses métodos de identificação, ainda ficar em dúvida se lá está o agente do IBGE, ela tem algum canal que ela possa entrar em contato direto com a central para... Sim, existe um canal que é através do 0800 72 18 18 1. 0800 72 18 18 1. Se tiver dúvida, ele é uma ligação gratuita, né? Ele pode ligar de celular também, né? Não tem problema. Eu acho que é importante ele ter a garantia que está sendo, né, feito com a pessoa certa, o recenseador de verdade, né? Exatamente. Eu faço esse questionamento porque eu tenho certeza que os agentes, eles, por hora, vão enfrentar situações de questionamento sobre essas questões, né? Eles serão, até, de certa forma, no primeiro momento, não serão tão bem recebidos por alguns, né? E é importante as pessoas saberem que o censo ele está acontecendo, que esses agentes irão fazer perguntas relevantes, né? Perguntas que talvez, de certa forma, você não contaria para outras pessoas, né? Porque se necessita fazer esse censo para quê? Para que possa haver melhorias posteriores de acordo com os dados que serão coletados. Eu gostaria que você explicasse para a gente o que é um censo agropecuário, quais são os principais questionamentos que serão feitos nessas propriedades. Antes disso, completando até essa questão de segurança e sigilo de informação, né? Existe uma lei que obriga o sigilo da informação. Então, todas essas informações coletadas junto aos nossos produtores rurais, elas não vão ser divulgadas individualmente, né? Nós vamos vamos dizer assim, um resultado do município de Estrela, do estado do Rio Grande do Sul, do Brasil, dos estados, então de cada um dos municípios, né? Teutônia vai ter o seu resultado específico, mas como um total. Eu vou saber o total de bovinos, suínos, aves, produção por tipo, produtividade, toda a estrutura do estabelecimento agropecuário, a mão de obra usada. Nós vamos pegar, assim, eu sempre acho interessante falar sobre isso, que é a questão também não só da produção, a estrutura que a gente fala, a capacidade de armazenagem, equipamentos, tratores e outros, né, implementos, se é irrigado, se usa agrotóxico. Hoje a questão da agricultura orgânica, né?
tem toda essa questão, as novas culturas, afinal de contas, o último censo fazem 10 anos, né, que ocorreu. Ela foi lá em 2007 com ano base 2006, então seria 11 anos, né? De lá para cá muitas alterações aconteceram, né? Afinal de contas a tecnologia nos últimos 10 anos ela avançou de forma muito rápida, né? Exatamente. Principalmente da zona rural, hoje em dia existem equipamentos que favorecem muito o trabalho, né, na sua propriedade. Várias coletadeiras novas, tipo capacidade de colher, toda essa questão. Eu lembro agora, assim, não sei se naquele tempo daquele censo já existia o mirtilo, né? Eu me lembro, um irmão meu é produtor, ele produz mirtilo, framboesa, amora, né, que são em pequenas áreas de forma orgânica, né? Então uma coisa talvez seja nova, talvez, né, são novas culturas, não é? Então são essas coisas que às vezes são curiosas para a gente, né? E a gente consegue buscar a questão do minifúndio, a questão do, né, onde é que estão as distribuições de todas essas áreas. E voltando então à questão que eu falei antes, que assim, que foge um pouco da questão de lavoura ou animais, é a questão do perfil do produtor que a gente busca. Por exemplo, identificar que hoje a mulher já está à frente de muitos trabalhos na área agrícola, né? Nós vamos poder identificar essa questão, né? Que faixa de idade tem o nosso produtor? Exato, porque nós sofremos... Ele está, grau de instrução... Exato, enfim. Eu acho que, pelo menos a percepção que eu tenho nesses últimos anos, talvez, principalmente se tratando da questão do êxito rural, onde o jovem saía da propriedade para, enfim, tentar outras áreas, né, fazendo faculdade, seu ensino superior em outras áreas. Hoje eu vejo muita questão da busca do ensino, mas pensando na propriedade rural, né? A exemplo dos cursos técnicos que formam em vários setores, o ensino superior, mas buscando o pensamento da propriedade rural e as melhorias, se tratando hoje a propriedade rural como se fosse um negócio, né? Uma gestão de uma empresa. Esses jovens já pensando nessa situação. Também teremos o controle para saber disso, se realmente está acontecendo, se isso é apenas uma sensação que nós não, mas a gente busca junto também assim a questão da estrutura de, por exemplo, acesso à informática, se ele tem e-mail, se ele tem sinal para internet ou coisa desse tipo, né? Até porque então eu acho que existe já uma lei que o produtor rural ele tem que emitir notas hoje online, eletronicamente, né? Tem toda essa questão, né? Sim, mas a gente são dados complementares, né? O que a gente busca principal é toda a estrutura do estabelecimento. Nós vamos buscar, na verdade, um retrato da situação 1º de outubro e um histórico, que seria assim, porque eu tenho o efetivo de animais, o efetivo da silvicultura, tudo com essa data base a partir de 1º de outubro. A produção dele ele vai dar do período de 1º de outubro do ano passado até 30 de setembro, quer dizer, o último ano. Então a gente até tem que cuidar quando o nosso recenseador vai chegar lá, porque nós vamos, como ele vai avançar esse trabalho de coleta até fevereiro. Lá no fim do ano ele vai estar colhendo o feijão, ele vai estar colhendo o trigo agora, né? Estão colhendo agora trigo, né? Só que eu vou pegar o trigo no período anterior. Exato. Ele disse, olha, a última produção, não, eu tenho que me referir, né, ao período anterior, que é no ano passado, né? Porque nós temos que pegar uma data estanque, né? Você falava... Eu estava lendo aqui o release, que ao longo desses 5 meses serão mais de 5 milhões de visitas em todo o Brasil, né? Aqui na nossa região, quantas visitas serão feitas nesse censo? Nos 24 municípios que abrange a nossa área, vai ser próximo a 15 mil estabelecimentos agropecuários, né? Aqui Teutônia, em torno de 1.000 estabelecimentos agropecuários, né? O que se tem como estimativa, né?
base também no último censo, né? Exato. Eu vi que são 26 mil pessoas que vão trabalhar de forma temporária. Acredito que esse número é em todo o Brasil. Quantas pessoas estarão aqui nesses 24 municípios? Quantas pessoas estarão trabalhando? Nós estamos hoje já com em torno de 60, estamos fechando 60 recenseadores trabalhando no campo e mais 16 supervisores. Porque a gente, como eu falei, né, nós estávamos conversando, a questão na semana passada a gente iniciou o trabalho com eles, com os recenseadores aí a campo. Então, aqui nós temos 4 recenseadores teutônicos. O supervisor acompanhou cada um deles e a gente fez um trabalho assim que, na verdade, porque todo mundo está na vontade, vamos tocar, né? Nós todos, agora é um momento que temos que produzir, temos que fazer resultado, temos que ir preenchendo os questionários. Aí acontece que ele tem que começar devagar, porque porque a coleta é num smartphone, né? É um dispositivo móvel de coleta e tal, que ele vai colocando as informações. E então, a primeira semana a gente não está muito preocupado com produção, e sim para o aprendizado, a mexer com o aparelho, porque na semana que vem ele já fez 10, 15 aqui durante a semana, na outra ele já vai fazer mais, ele já vai conhecer melhor. A gente diz assim, ó, ele já vai saber qual é a próxima pergunta que vem antes de ela abrir, porque ele está se repetindo, né? Mas aqui a gente sente assim mais a questão que a gente diz que é fundamental, né, a receber bem esse nosso recenseador, porque esse resultado vai ser de volta para o nosso produtor rural, ele conhecer a realidade. Todos os órgãos ligados à agricultura estão interessados nesse resultado. As nossas comissões municipais, a gente tem apoio de todas as comissões municipais integradas pelo Sindicato de Trabalhadores Rurais, Emater, Secretaria da Agricultura, o Legislativo e Executivo do município. A imprensa está engajada com nós nesse trabalho, né? Então, todos interessados em ver esse resultado, que afinal é investido um dinheiro importante nisso, e a gente tem que ter um resultado mais fiel possível da realidade, né? Pois você destacava para a gente o último, mais de 10 anos, né? Eu tenho uma experiência longa, eu já fiz 4 censos, né? 4 censos agropecuários que eu já participei. O primeiro foi em 85, né? Daí em 1985, depois em 96, depois em 2006 e agora em 2017 acho que aí eu estou fechando a minha participação, né? Mas são coisas que assim a gente evoluiu muito, a gente aposta muito hoje nessa questão da tecnologia, né, que facilita muito, porque no momento que o recenseador ele fizer a coleta, ele tiver um sinal de internet, ele pode transmitir esse questionário. E nós temos lá no nosso posto de coleta supervisores que vão visualizar isso, podem analisar. Eles têm um sistema gerencial de coleta muito interessante, que faz vários filtros e podem fazer uma análise de se tem alguma coisa que talvez o próprio recenseador te passou, ele pode reorientar ele para dizer, olha, como é que tu está entendendo isso, né? Questão de conceituação. Uhum. Mas é fundamental esse trabalho, né, e de acompanhamento desde o começo, né? Agora, imagino eu que essa questão hoje em dia com a tecnologia, como você diz, o agenciador ele vai estar lá com o smartphone, ele deve poupar um serviço e agilizar essas informações de uma maneira extraordinária, né? Imagino eu que nos primeiros, lá de 80 e pouco, como é que era feito, como é que era preencher toda aquela papelada e depois quem é que pegava e conferia tudo isso, quanto tempo demorava para ter os primeiros dados, como é que foi? Demorava, assim? Olha, e era um questionário de papel grande, uns questionários enormes, né? Porque são muitas variáveis que se pergunta, né? Depois o supervisor tinha que pegar, olhar, revisar um por um, e aí depois tem a parte da digitação, que ia para um centro de digitação. Então era realmente, a possibilidade de erro ela era muito grande, né? E o primeiro censo que foi de forma digital
foi já nesse de 10 anos atrás, em 2006, só que ali a gente sofreu bastante, porque foi muito aprender, a coisa não funcionava, nós tínhamos que fazer o aparelho rodar, aí nós ficava de madrugada lá na agência tentando puxar as informações para dentro para começar o trabalho e tal. Então foi um aprendizado meio sofrido, como toda a tecnologia que entrou nesses períodos. As empresas todas sofreram muito a questão de se adaptar, né? Mas dali para frente, hoje realmente é sensacional a facilidade que tem, né? Dele rodar direitinho, dele ter as perguntas bem objetivas, né? Em média, quanto tempo, por exemplo, muita gente está se perguntando, bom, o agenciador vai vir na minha propriedade, vou ter que responder lá o questionamento dele, mas quanto tempo vai levar para a pessoa responder a esse questionário todo? Vai depender de quantas variáveis tem, se tem muitas atividades, né, agropecuárias, vai ser maior, mas assim, no teste piloto foi em torno de 45 minutos, né? Mas a gente já verificou alguns que demoraram muito mais, alguns até um pouco menos, mas sim, 1 hora eu acho que é um número interessante de se dizer. Claro que no começo, eu tenho situações que os caras demoraram 2 horas para fazer, porque também o agricultor já queria conversar, ele estava com, né? Não foi uma coisa, porque assim, na verdade, se a gente fosse direcionar totalmente o trabalho... Só as perguntas reduziria, mas muitas vezes o próprio produtor conta alguma história e conta a partir de uma pergunta, ou ele faz algum questionamento, e aquilo tem que ser assim, uma coisa bem à vontade, o produtor tem que estar à vontade. Inclusive, isso é importante salientar agora, a questão das visitas, que nós não vamos avisar que nós vamos lá, a gente vai fazer a visita. Se o produtor puder responder na hora, a gente já faz na hora. Se eventualmente ele não pode fazer naquele momento, o recenseador vai marcar 1 hora no dia, ou no outro dia, ou na outra semana, que ele possa responder, né? Até porque essa é uma pergunta importante, porque tendo em vista que se trata de propriedade rural, as pessoas trabalham na propriedade, né? Se você for colocar aí em média 1 hora, 2 horas do tempo para esse questionário, né? Por exemplo, na propriedade rural, a gente sabe que os produtores, na parte da manhã, um pouco mais cedo, eles têm os seus afazeres, já no período da tarde, antes da noite, já tem também. Então isso vai, de certa forma, limitar um pouco do trabalho desses agentes. Terão que saber fazer esse filtro, né? Exatamente. Não, ele vai ter que ir passando conforme o seu tempo, né? E fazendo agendamentos, fazendo o primeiro contato, aquela questão, né? E aí aquela coisa, né? Que nós vamos cada vez mais... nós vamos ter o horário de verão agora, né? Que também vai se esticar um pouquinho mais. Vai facilitar bastante. Ele pode ir um pouco mais adiante. A questão dos horários, assim, que o produtor fica um pouco mais em casa, quando agora começa a esquentar, verão, né? Então, de tarde... primeiras horas da tarde, até umas 3, 4 horas, quem sabe, os horários, agora quando no verão ficar mais... Então ele vai ter que se adaptando, exatamente, o recenseador vai ter que se adaptando com a situação e a possibilidade do produtor responder. Após o término do prazo desse censo, quando serão divulgados esses números? Já existe uma data para divulgação? Está previsto para maio de 2018, né? Então, nós vamos terminar, 100% teria que fechar em final de fevereiro, né? Esse é o nosso prazo limite, e já em maio nós já vamos ter resultados. Em função de todo esse trabalho, como a gente diz, a tecnologia nos ajuda muito, porque o próprio recenseador, quando ele está fazendo, ele já tem algumas atenções que aparecem para ele. Se ele botar uma produtividade muito alta, que ele errar, botar um 0 a mais, ele vai já usar, você tem certeza e tal, né? Ele vai, o sistema dá um alerta para ele, né? E ao próprio trabalho que o nosso supervisor pode fazer de já verificando
o resultado dos questionários que ele está fazendo com o agricultor, ele já vai vendo, vai validando eles, né? Então, quando termina o trabalho, basicamente o censo terminou o trabalho de coleta, praticamente a gente tem já o resultado do trabalho, né? É questão de algumas compilações e que vai ser feito depois, algumas análises para divulgação logo em breve, né? De fevereiro para maio. Já vai... Temos uma rapidez, né? Que bom que nós temos esse avanço na tecnologia, e mais uma vez eu destaco, né, até porque nosso tempo está acabando, que é importante a pessoa que for receber esse agente saber da importância, na verdade, desse censo. Tudo que você for responder, a gente pede que as pessoas sejam honestas nas suas respostas, né? Não precisa ter medo, eu não vou falar o que eu tenho na minha propriedade porque o fulano não vai saber. Então, sejam honestos, porque é a partir daí que serão tomadas as políticas posteriores em questão da propriedade rural. Então, você pode ser honesto para esse agente, como já foi destacado aqui na nossa entrevista, esses dados são sigilosos. Você não precisa ter medo que as pessoas vão ter as informações ou, de alguma maneira, vão acessar tudo aquilo que foi dito a esse agente. Então, você trate o agente da melhor maneira possível, mas que traga essas informações de uma maneira mais transparente possível para que esse censo ele reflita realmente o que está acontecendo se tratando do nosso censo agropecuário, da nossa situação agropecuária. Então é importante que você traga todas as informações e que saiba que é necessário você participar de uma forma muito ativa. Não adianta daqui a pouco, não vou responder ou não sei o quê. É até obrigatório responder, se não me engano, né? Existe a obrigatoriedade, né? A gente não cita, mas a gente trabalha com a conscientização, né, das pessoas no sentido de ter esse resultado para a sociedade, né? Ok. Gustavo, eu vou agradecendo a sua presença mais uma vez. A gente fica muito feliz de ter recebido a sua visita. A gente sabe que teria assunto talvez para muito mais tempo, mas infelizmente o nosso tempo ele acaba sendo curto, né? Hoje em dia, com a rapidez e acaba a gente passando alguma coisa. Mas eu gostaria que você deixasse o seu último destaque. Não sei se deixamos alguma coisa relevante para trás ainda que... Não, eu diria assim, a gente agradece e nós vamos voltar aqui para conversar, quem sabe mais adiante dar informações parciais de como está o trabalho, em que ponto a gente está, a gente vai procurar, nós temos a divulgação também das pessoas, que a gente pode deixar contigo, as pessoas que estão trabalhando. Até porque municípios como Teutônia, Westfália, Paverama, outras cidades menores, né? Você divulgando o nome dos agenciadores, né? Até pela questão que a gente sabe que as pessoas se conhecem ainda, então tem essa vantagem, exato. Tem uma vantagem então que você conhece o agenciador que está vindo na sua casa, você vai ficar mais tranquilo de passar as informações a essas pessoas, né? É uma maneira, uma utilidade pública favorece muito a questão da tranquilidade, talvez até da rapidez que essas informações irão ser coletadas, né? Dinho, eu diria assim, para finalizar, eu diria assim, receba bem nosso recenseador, ajude-nos a fazer, vamos fazer juntos esse censo, né? Nós, junto com os produtores, fazer um trabalho bom, ter uma informação muito próxima à realidade, né? Algum ponto são estimativas, né, que o produtor pode fazer, mas fazer junto esse trabalho que vai retornar para a sociedade. Então tá, obrigado Gustavo, mais uma vez eu agradeço. Nós falamos sobre o censo agropecuário, que já está acontecendo, lembrando que vai até fevereiro. Nós falamos, portanto, com o Gustavo, que é chefe da agência do IBGE de Lajeado.